alguma vez na vida com bolha de sabão. E entre as várias coisas das bolhas de sabão que chamam a nossa atenção são as cores. Por que será que as bolhas de sabão têm essas cores tão bonitas? Um outro fenômeno menos elegante, mas igualmente interessante, são as cores que a gente vê em poças finas de óleo. A gente vê cores parecidas com as cores que a gente vê nas bolhas de sabão. Por que a gente vê esses padrões coloridos? Bom, então, esses padrões aparecem porque nessas películas finas acontece um fenômeno de interferência destrutiva para algumas cores. E como essas películas estão sendo iluminadas pela luz branca, quando acontece a interferência destrutiva para uma cor, a gente vê a cor complementar, o branco menos a cor para a qual aconteceu a interferência destrutiva. E como essas películas têm espessura variável, que é o que vai determinar a interferência, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente vê interferência destrutiva para diferentes cores, em diferentes posições, e por isso a gente tem esses padrões bonitinhos, como nas bolhas de sabão e nas películas de óleo, ok? A gente vai agora estudar interferência em películas finas, e essa interferência acontece quando a onda que incide nessa película é parcialmente refletida na parte de cima e a parte que é transmitida é parcialmente refletida na interface de baixo e depois transmitida de volta. E aí, dependendo da espessura dessa película, em relação ao comprimento de onda da luz incidente, a gente pode ter interferência construtiva ou interferência destrutiva, e é isso que a gente vai ver agora, qual que é a relação da espessura da película com os padrões de interferência. Dependendo da diferença de caminho entre as duas ondas, a gente pode ter interferência destrutiva ou interferência construtiva. Como a gente viu anteriormente, depende da relação entre essa diferença de caminho e o comprimento de onda da luz incidente. Só que aqui a gente vai ter que se preocupar com uma coisa adicional, porque pode acontecer uma mudança de fase na luz incidente quando ela é refletida. Então, a luz refletida vai ter uma fase diferente do que a luz incidente e a luz transmitida. Por causa disso, a gente tem que prestar atenção para ver qual que vai ser a relação entre o comprimento de onda e a diferença de caminho, porque pode ser que a gente tenha que compensar por essa mudança de fase, que depende dos índices de refração dos meios onde essa luz está sendo refletida, ok? Bom, a gente vai considerar o caso em que a incidência é praticamente perpendicular ao plano da película, tá? Aproximadamente perpendicular, e a gente vai chamar a espessura da película de T. No caso que a gente está considerando, em que a incidência é praticamente perpendicular ao plano da película, a diferença de caminho que a onda que é transmitida e refletida na segunda interface percorre a mais do que a onda que é refletida na primeira interface é igual a 2 vezes a espessura da película, 2T. Tá? E como a gente viu, existe uma relação entre a diferença de caminho e o comprimento de onda da luz para que a gente tenha interferência construtiva ou destrutiva. Mas nesse caso, a gente precisa preocupar também com a mudança de fase que pode acontecer na reflexão. Bom, essa mudança de fase está relacionada com a diferença entre os índices de refração dos dois meios. Então aqui está a primeira interface da película, que onde a luz vai incidir. Esse primeiro meio tem índice de refração N1 e aqui tem índice de refração N2. É possível mostrar, a partir das equações de Maxwell da natureza ondulatória da luz, que para a incidência perpendicular, a relação entre o campo elétrico da onda incidente e da onda refletida é dada por essa relação aqui, que tem a ver com os índices de refração dos dois meios. Bom, e a gente vê aqui que se o N2 for maior do que o N1, vai haver uma troca de sinal da onda refletida em relação à onda incidente. Então a gente tem, se o N1 for maior do que N2, a onda refletida e a onda transmitida, que tem sempre a mesma fase da onda incidente, possuem o mesmo sinal. Já se o N1 for igual a N2,
onda não é refletida, do ponto de vista da luz não existe essa interface e não tem reflexão. Agora, se o N1 for menor do que o N2, a onda refletida e a onda transmitida possuem sinais do campo elétrico opostos. E por causa disso, há uma alteração de π na fase da onda refletida. Ok, então, lembrando que a gente tem possivelmente três meios, duas interfaces com índices de refração N1, N2 e N3, a gente tem que analisar o que acontece com a reflexão da primeira onda e o que acontece com a reflexão na segunda interface para saber se existe mudança de fase na primeira e na segunda. Tá? Pode acontecer nas duas, pode acontecer em nenhuma, pode acontecer só em uma das duas. Então, quando nenhuma das ondas sofre alteração de fase ou quando as duas sofrem alteração de fase, a gente tem as mesmas relações entre a diferença de caminhos, comprimentos de onda para interferência construtiva e destrutiva. Então, a condição para interferência construtiva é que a diferença de caminho seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda, enquanto que para interferência destrutiva eu preciso que a diferença de caminho seja um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda, que é a mesma coisa que a gente tinha visto nos vídeos anteriores. Agora, se apenas uma das ondas sofre alteração de fase, se apenas em uma dessas reflexões acontece alteração de fase, a nossa condição para ter interferência construtiva e destrutiva tem que se modificar para compensar essa mudança de fase. Então, como as ondas estão defasadas de π, eu preciso que a diferença de caminho tenha meio comprimento de onda a mais para acontecer a interferência construtiva, para compensar essa diferença de fase. Então, nesse caso, para acontecer a interferência construtiva, eu preciso que a diferença de caminho seja um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda, enquanto que para acontecer interferência destrutiva, eu preciso que a diferença de caminho seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda, e esse meio comprimento de onda a mais que aparece aqui é o que vai compensar a diferença de fase provocada pela reflexão, para que a gente ainda assim tenha interferência construtiva.